A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. 60 milhões de visualizações. Esse é o TBC Debate que começa com os seguintes destaques. Carmen Lúcia diz que betes se aproveitam de otários. É alguém em algum lugar, vou usar uma expressão mais forte, que é um otário e por isso nós podemos nos valer dele. E Haddad reforça que Lula está inclinado a não permitir Bolsa Família em betes. O presidente Lula determinou que nós, assim que passado o prazo estabelecido para o Congresso, começássemos a tomar as providências. Banir determinadas formas de pagamento, cartão do Bolsa Família, cartão de crédito. E ainda, Marçal vende apoio a candidatos a vereador por Pix de R$5 mil. Você conhece alguém que quer ser vereador e é candidato? Essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai mandar um Pix para minha campanha de doação, Pix de 5 mil. Fez essa doação, eu mando o vídeo. Mas o candidato pela Prefeitura de São Paulo volta a crescer nas pesquisas. Veja também, X avisa que pagará multas restantes e Moraes manda liberar contas bancárias. Governo prepara projeto de lei para acabar com o sigilo de 100 anos. Lula critica a ação da ONU e resposta de Israel a ataques no Oriente Médio. Confira detalhes na nossa pergunta do dia. Conosco só tem gigantes, dois notáveis debatedores com posições antagônicas. Almir Júnior é professor, é da Polícia Militar. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Grata satisfação estar aqui com os senhores. Agradeço o debatedor, espero fazer um excelente debate hoje. Gui Azambuja, ele é advogado, ele pertence ao Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, Gui Azambuja, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Rafael Vasconcelos. Um grande abraço aqui para o Almir, né? Mais uma vez estamos aqui debatendo, especialmente para todos vocês, vamos levar a política de Goiás do Brasil até a sua casa. Vamos lá então com o assunto polêmico, já colocando fogo no parquinho, diplomacia. Por que Lula ataca Israel e se isenta quando o assunto é a Venezuela? Esse é o destaque da nossa pergunta do dia. O presidente Lula disse ser inexplicável o Conselho de Segurança da ONU não ser capaz de fazer Israel conversar sobre o conflito no Oriente Médio. Ao falar sobre o assunto, o petista acusou o governo israelense de só saber matar. O que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. As falas hostis de Lula em relação ao governo israelense voltaram em meio ao acirramento do conflito no Oriente Médio. Com posicionamento contra Israel desde o início da guerra, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou o presidente Lula como persona non grata, quando não é bem-vindo ao país. Além disso, Lula também se manifestou quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O petista declarou que o país não pode tomar partido na guerra, mas o governo Zelensky acusa o Brasil de se aliar à Rússia. Por outro lado, enquanto Lula ignorou a crise pós-eleitoral na Venezuela em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, outras autoridades internacionais se posicionaram sobre o tema. Um grupo de 50 países e a União Europeia assinaram uma declaração conjunta sobre a crise na Venezuela e cobraram uma solução para o impasse político no país. Mais uma vez, o Brasil se absteve de se manifestar. Ao ser questionado sobre o silêncio na ONU, Lula respondeu irritado. E por que o senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? O senhor fez eu não falo nem da Janja em todo lugar. Diante desta polêmica, diplomacia. Por que Lula ataca Israel e se isenta com a Venezuela?
Guia Zambuja, as paixões políticas sempre afloradas. Lula tem uma tendência de ser apaixonado pelo regime de Nicolás Maduro e de não gostar do regime de Israel. 2 pesos, 2 medidas, na sua visão? Não há 2 pesos e 2 medidas, Rafael. Na verdade, ele tem razão. Ali não era o local para tratar de Venezuela. Tem coisas muito graves acontecendo no mundo, com milhares, milhões de pessoas daqui a pouco sendo atingidas por guerras na Ucrânia, na Rússia, Líbano, Irã, Síria, Palestina. A Venezuela não Israel. faz parte do mundo, não? Não, estou falando sobre guerras. Sobre guerras que atingem demais a vida das pessoas. Mas não existe uma guerra democrática ali na Venezuela? Não, mas ali eu quero dizer o seguinte, a questão é que na ONU ele não citou guerra a Venezuela. antidemocrática. Porque na ONU ele não citou a Venezuela no discurso dele. Por isso, porque hoje há uma situação muito grave acontecendo no mundo todo que envolve a guerra da Ucrânia com a Rússia e também lá no Oriente Médio, lá com, como eu acabei de falar, Líbano, Síria, Israel, Palestina, que estão lá se matando. Então, ele considerou muito mais importante tratar dessa questão, porque de fato, esse Benjamin Netanyahu, ele está totalmente fora da casinha. Ele é um cara que está absolutamente cometendo atos ilícitos, sob o pretexto de defender Israel. De fato, o ataque terrorista foi errado, mataram 1.200 pessoas, não pode acontecer. Há uma reação, mas não pode ser tão intensa, tão desproporcional como ele está fazendo, Rafael. E isso aí chegou a matar quase 50 mil palestinos na faixa de Gaza. Isso não pode acontecer. Aí agora aproveitou esse gancho e está indo para cima do Irã, está indo para cima do Líbano, está indo para cima da Síria, dizendo que está defendendo o país dele, quando isso não é verdade. Ele usou esse gancho para poder voltar à guerra que ele quer fazer guerra. Está lá com problema interno, está perdendo apoio dentro de Israel e o que segura ele, no caso do primeiro-ministro, é essa beligerância louca que ele está fazendo, exterminando milhares de pessoas. Isso não pode acontecer. Então o presidente Lula está corretíssimo de ali não era o local para tratar de Maduro. Agora, com relação à Venezuela, o presidente Lula e o governo brasileiro não reconheceram até hoje, não vão reconhecer o resultado das eleições enquanto não aparecerem lá os documentos das sessões de urnas eleitorais. E isso, vários países como o Brasil estão pedindo que isso aconteça. Então, é uma questão lá de soberania nacional da Venezuela que tem que ser resolvida. O Brasil participa com outros países da pressão para que Nicolás Maduro seja correto. É claro que houve uma fraude naquela eleição, Rafael, está óbvio isso aí. E a gente não pode também concordar de ficar prendendo os opositores, como eles estão fazendo. Mandaram prender aquele CEO, que era candidato. Parece que ele até está fora do país. Então isso é um absurdo, Maduro está totalmente alucinado e é um absurdo total. Almir Júnior, qual a sua opinião? 2 pesos e 2 medidas quando Lula ataca Israel e isenta a Venezuela, foge do assunto? Então, Rafael, como o Guia Zambuja acabou de falar, realmente a Venezuela está numa situação de fraude eleitoral, perseguição de opositores políticos e é um equívoco por parte do presidente Lula achar que ele pode se esquivar, se furtar da responsabilidade de se posicionar numa situação como essa. Até porque o presidente Lula, na época do seu governo, financiou o regime ditatorial venezuelano através do BNDES. Então, a partir do momento em que o presidente Lula vem demonizando regimes democráticos como Israel, regime democrático como Ucrânia, e ao mesmo tempo vem trazendo escondendo aquilo que vem acontecendo na Venezuela, se torna algo deplorável para a imagem do Brasil. Se furtar da responsabilidade de falar a respeito desse assunto é um absurdo por parte do presidente da República. Lembro, novamente, o presidente Lula, durante o seu período histórico aí que ele passou, durante a sua história, sempre foi muito vinculado ao regime ditatorial de Nicolás Maduro, defendendo ele em diversas ocasiões. Nesse momento, em vez de defender o que ele fez, ele se furtou da responsabilidade. Quando você percebe, o pessoal da esquerda sempre foge desse assunto. Guilherme Boulos, o filho ali do presidente Lula, numa entrevista à Rede Globo, foi forçado ali a confessar, em decorrência da campanha ali que está acontecendo em São Paulo, foi forçado a confessar que o regime de Nicolás Maduro é um regime ditatorial. Assim sendo, o que o Lula fez dessa vez? Fugiu da pergunta, dizendo que não tem responsabilidade, que por que ficar falando disso com frequência. O mesmo evento que acontece em outros países, que é demonizado, acontecendo do lado do Brasil, Lula se faz de cego numa situação como essa. Lula tem ido bem na política internacional ou não? Qual a sua visão? Essa rodada começa com Almir, o Guia Zambuja vai ter a última palavra. Então, Rafael, o que acontece? O presidente Lula, por diversas vezes, faz declarações que vêm a pesar a imagem do Brasil diante do cenário internacional.
na conferência da ONU, cortaram o microfone dele por ele não cumprir até o prazo que ele tinha ali para estar falando sobre. Inclusive, o presidente da Ucrânia, Zelensky, acusa o presidente Lula por estar vinculado ali, por estar de forma indireta apoiando o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Assim sendo, gera um desgaste para o Brasil, levando em consideração que o Brasil é uma democracia, ou pelo menos deveria ser uma. Assim sendo, faz com que uma visão internacional olhe para o Brasil com um olhar de um país que não está prezando tanto pela democracia. Inclusive, teve até debate a respeito do que está acontecendo dentro da Casa Branca e dentro do Congresso dos Estados Unidos. Qual a sua opinião sobre esse assunto, Gui Azambuja? A política internacional sempre foi uma menina dos olhos do presidente Lula. Ele é realmente um presidente respeitado, tido e havido como um grande líder mundial por todas as nações. Tanto que você veja na reunião do G20 agora mesmo, o prêmio que ele recebeu lá sobre a questão do combate à fome. Não só isso, as posições que ele toma com relação às guerras também são muito importantes. O Zelensky reclama, diz que ele está apoiando a Rússia. Nunca aconteceu isso. O que ele está dizendo unicamente é que não vai resolver essa guerra com militarismo, que essa guerra vai ter que ser resolvida com conversa. Só que o Zelensky não aceita sentar numa cadeira com o Putin. Não pode fazer uma coisa dessa. Se você é presidente de uma nação, você tem que sentar para conversar. E é isso que o presidente Lula vem pregando, junto com a China e junto com diversos outros países do mundo, para que haja paz. Paz e paz. Agora, os Estados Unidos não quer. Por quê? Indústria armamentista manda bilhões e bilhões de dólares de armas para Israel. Aquele domo, aqueles foguetes que protegem o ar, que não deixam os foguetes saírem. Isso tudo são coisas americanas, são coisas bilionárias. Ali é investimento, é dinheiro. E dinheiro que mata milhares de pessoas todos os dias. Isso não pode acontecer. Por isso que a política externa do presidente Lula é tão respeitada. Ao mesmo tempo que ele combate a fome, ele busca a paz mundial. E é por isso que ele é um grande líder mundial. Olha aqui, nós temos a posição aqui, olha só, do Sandro Luiz, de Goiânia, que diz o seguinte, que o Gui Azambuja, ele é apaixonado demais do Lula. Se o Lula legalizar o roubo e a corrupção, ele vai justificar e vai concordar com o Lula. É o mais iludido e doutrinado de todos do debate. Olha, eu acho isso ótimo. Veja bem, companheiro, é impossível você regulamentar uma situação dessa dentro do sistema jurídico nacional. Então isso é uma ilação, uma suposição. Não é questão de ser apaixonado, é questão que a minha formação pessoal, meu pai e a minha mãe me ensinaram desde criança a defender e a notar que realmente minorias da sociedade brasileira. Por isso que eu tenho uma vida dedicada a defender trabalhadores. Eu sou advogado há 32 anos, eu só defendo empregado, não defendo patrão. Eu aposento as pessoas, busco benefícios sociais para quê? Para proteger quem mais precisa, os pobres. E na política, os movimentos minoritários LGBTQIA+, as mulheres, negros, quilombolas, tudo isso que a gente defende, que vocês ficam loucos de ver a gente defendendo. Sabe por quê? Porque para vocês isso não é investimento nas pessoas, para vocês isso é gasto. Vocês consideram os pobres como um gasto da nação. A direita não tem coração. Investimento. Então, a direita não tem coração. Não estou falando que não tem coração, estou falando que eles consideram o gasto público com as pessoas que mais precisam como um gasto e não como um investimento público. Nós consideramos isso investimento no seu filho, na sua família, na sua cidade, na sua casa, na sua saúde. E isso é investimento para a gente, é uma visão de gestão, Rafael. Os liberais consideram isso um gasto. Estão sempre preocupados com o teto, com o superávit, blá, blá. Eles não pensam na doença, na pobreza, na fome. E é isso que a gente faz. Ok. Almir Júnior, sua opinião. O problema é porque é o seguinte, quando você percebe ali presidente Lula sendo a favor da legalização de drogas, quando você percebe presidente Lula romantizando o pequeno furto, né? Porque o pequeno furto, o pequeno roubo é aquele que não atinge você. A partir do momento que alguém vem e leva o seu celular, você vai perceber que um pequeno furto vai gerar um transtorno muito grande na sua vida. Quando, creio que o telespectador aí falou que se o presidente Lula autorizar o roubo, o Gui Azambuja vai seguir, é porque chega certo momento, eu não creio que o Gui Azambuja seria a favor de uma situação como essa, mas quando a gente percebe o presidente Lula romantizando a prática criminosa em diversas ocasiões, até em esquemas de corrupção, como nós percebemos a sua base ali, por exemplo, o Boulos, quando ele trata a respeito da CPI ali, do processo envolvendo Janones, falando que seria uma rachadinha voluntária, nós percebemos ali que crimes contra a administração pública, crimes que atingem diretamente a sociedade, como por exemplo o tráfico de drogas, o uso de entorpecentes, inclusive os crimes patrimoniais, quando tem uma romantização, quando tem uma licença poética para falar sobre isso, trazendo aquela falácia que é para beneficiar o pobre, ou se não, os projetos sociais serão para beneficiar o pobre, em que a pessoa que tem condições vê isso como gasto. Não, o liberalismo ele trata a respeito de quê? Que as contas têm que fechar. A partir do momento que nós não temos teto de gasto, nós estamos
estamos à mercê de uma situação posterior que pode gerar uma crise financeira no país. Crise financeira prejudica quem? Todos, principalmente os mais pobres. Por exemplo, quando eu falo para vocês a respeito de uma das medidas que Haddad defende frequentemente, a gente percebe que ele vem falando, é a respeito de imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro gera inflação. A partir do momento que gera inflação, você perde seu poder de compra. Então, quando nós falamos dos liberais, os liberais eles querem trazer um teto de gasto para que nós não venhamos gastar mais daquilo que nós ganhamos. Para sair o dinheiro, tem que entrar o dinheiro. E daí por diante. Então, quando eu vejo o telespectador trazendo uma ponderação como essa, é por questão de romantização mesmo, de condutas que são deploráveis no contexto social, sendo romantizadas ali por parte do governo Lula. Posso rapidinho falar uma coisa? Eu só quero dizer o seguinte, com relação a drogas, o presidente Lula nunca foi a favor de liberar drogas. Do jeito que você fala, Almir, fica parecendo que quer liberar cocaína, ácido, LSD, crack. Isso é mentira. A discussão se dá em torno da maconha. Aí essa discussão não está no governo federal, ela está no Supremo Tribunal Federal no Brasil, que acha até que o Supremo não devia se meter em tudo, que acha que isso aí é uma questão que tem que ser debatida no Congresso Nacional, mas o Supremo se meteu. O Lula nunca disse que é a favor de liberação de drogas. E nem essa é a discussão no Brasil. Vocês falam do jeito que ilude as pessoas, que leva as pessoas em erro, porque na verdade a discussão é a maconha. O Lula sempre disse, questão de maconha também é uma questão de saúde pública e quem tem que decidir isso é a ciência. E se a ciência disser que é viável em alguma circunstância o uso do cannabidiol sem o THC, que assim seja, vá um projeto de lei para a Câmara e aprova. Então ele não é a favor de droga, isso é mentira. É a favor que a ciência decida se o uso da maconha para fins medicinais é ou não importante e se o uso para fins de consumo é ou não crime. E isso está sendo discutido no Supremo e não é o presidente Lula. Mas tem muita então, gente do PT que de defende a liberação das drogas. Mas defende muita o uso da maconha, e que é a discussão que está no Supremo. Mas é muita gente mesmo. Tem milhões de brasileiros que consomem maconha, ô Rafael. Vai pôr esse povo tudo dentro de uma penitenciária? Não tem como. Você não vai tratar a pessoa. Não, mas você vai tornar ela um bandido. Tem gente da esquerda que usa maconha e defende a maconha. Mas tem da direita também que usa maconha, tem do centro, tem de todo mundo. Gui, me permita, sinceramente, quando você fala assim, você ilude as pessoas quando você fala isso, em diversos momentos... A direita fuma maconha escondida? É que você deixa genérico, Almir. Eu posso falar por mim, né? Nunca fiz uso de entorpecente. O senhor já fez? Não, nunca fiz. Mas você, nunca fez? Eu nunca fiz. Você fala de forma genérica, fica parecendo que é qualquer Mas droga. eu trato da regra, Não, a discussão é a maconha, seja claro. Porque senão o cara acha que o Lula está liberando, quer liberar outras drogas. Isso é mentira. Gui, vamos lá. A partir do momento que você fala assim, você falou que o que eu trouxe foi algo fantasioso. Não, a partir do momento que você fala assim, vamos colocar um usuário de drogas na cadeia, isso é uma grande mentira. Após o advento da Lei 11.343 de 2006, conhecido como Lei Antidrogas, o usuário de droga não sofre nenhuma privação da liberdade em nenhuma hipótese. A pena aplicada ali do artigo 28 trata sobre prestação de serviço à comunidade, aplicação de multa. Então, quando você vem falando pra mim assim, vamos tratar o dependente químico como criminoso, colocar ele na cadeia, porque ele vai acabar se tornando um criminoso? Não, o usuário de droga não vai ser submetido a uma pena privativa de liberdade nem de forma preventiva, em nenhuma hipótese. Então, quando fala a respeito do governo Lula nas questões de droga, na campanha presidencial, o governo Lula por diversas vezes falou que era contra a liberação de drogas, era contra a liberação do aborto e posteriormente trouxe condutas que traziam uma contradição com aquilo que foi dito. Qual é a de liberação de drogas? Como é que é? Qual é a contradição com relação à liberação de drogas, por exemplo? Vamos lá. Primeira contradição... Me diz, não há. É essa aí. É que mas o você usuário fez a não pode pergunta. ser preso. Calma, você fez a pergunta, vai dar a resposta. Mas me diga qual é a contradição. Vamos lá. A partir do momento que vem essa romantização por parte do presidente da República, o presidente da República não cria leis, Gui. Qual romantização? Romântico discutir saúde pública? Não, Gui. Quando eu falo a respeito da liberação de drogas, eu estou trazendo um contexto falando do presidente Lula. Quais drogas? Calma, deixa eu concluir. Não, quais drogas? Drogas? Quais? Entorpecentes. Quais? Vamos lá. A maconha é um exemplo disso que você falou que está no Supremo Tribunal Federal. Beleza, e o resto? Gui, você quer debater sozinho? Não, porque você está iludindo as pessoas, amigo. Calma, Gui. Tenha um mínimo de educação. Espera a gente para falar, depois o senhor fala e daí por diante. É como se fosse um debate. Não sei se você sabe como é que funciona. Então vamos lá. Quando eu falo a respeito da liberação de drogas, o presidente Lula, em diversos momentos, inclusive o bancado do PT, que está inclusive no site do PT a respeito disso, falando que não é função do Estado proibir o uso de qualquer entorpecente por parte da sociedade. Isso, inclusive, até fazendo uma crítica
própria aqui, inclusive o liberalismo trata a respeito disso, que não é a favor de proibição, porque o cidadão ele tem que ser livre até mesmo para errar. Mas quando nós olhamos para o cenário de Brasil, liberação nem que seja da maconha gera um prejuízo enorme para toda uma sociedade. Só quer liberação de drogas quem não tem um dependente químico dentro de casa, dando trabalho, colocando a vida de toda uma família em risco. Caso contrário, você que é um pai de família, eu tenho certeza que você não quer um dependente químico dentro da sua casa. O Almir rodou e voltou para a maconha. Esse é o fato concreto, porque nunca houve uma palavra do presidente Lula ou de qualquer membro do Partido dos Trabalhadores para liberação ampla de drogas. Isso não existe. A maconha leve? Isso é fake news. A questão da maconha é outra coisa. A maconha é branda? O Supremo Tribunal Federal, não sei se ela é branda ou não, eu sei que faz mal. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está discutindo essa matéria. E é como você bem disse, o usuário não pode ser preso. Então isso aí é uma coisa que você concorda também. Mas aí já está uma contradição. A questão é essa só. Você falou, eu ouvi, agora você ouve também. Escuto. Porque você é um cara que generaliza as coisas. Liberar drogas. Está liberando crack? É mentira, é falso, não está liberando drogas, está discutindo se a maconha pode ser usada para fins medicinais, como já pode em determinadas situações, e se a pequena monta de posse para o consumidor caracteriza ou não um crime. Só isso, o resto de droga é tudo crime, previsto no Código Penal brasileiro e que não vai mudar nunca, gente. Então isso é fake news. Não, mas nunca usar Lula defendeu a liberação também, de drogas. Aí a gente vai para outro ponto. Usar cocaína é permitido. Não, você é crime. Você não pode traficar, não é? Não, é crime. Não, você não pode portar cocaína, é crime. É só maconha, a discussão é só com maconha. O resto tudo é crime e vai então, continuar um usuário de sempre. cocaína, por exemplo, ele pode ser preso. Não, porque o usuário não é preso de acordo com a lei de drogas. Mas é isso que eu estou falando. Sim, o que acontece? Então, na legislação atual, embora seja interpretativo, não criminaliza quem usa cocaína ou quem usa crack. Se você portando cocaína, você vai preso. Deixa eu entender. Não. Vai preso não. Olha o que acontece. A respeito do usuário de drogas, o artigo 28 da Lei 11.343, que revogou a Lei 6368, ela trata a respeito do usuário de droga numa questão como se fosse um doente mesmo. O indivíduo que é pego com crack, por exemplo, você vai nas ruas do centro de Goiânia, você vai achar uns indivíduos portando crack. Esse indivíduo é lavrado contra ele um termo circunstancial de ocorrência, no qual, mesmo se ele recusar assinar, ele não poderá ser privado de sua liberdade. Eu estou falando de um indivíduo que usa crack, que ao momento que ele está sob o efeito do entorpecente ou na falta do entorpecente, ele se torna um indivíduo extremamente agressivo e que gera risco à sociedade. Inclusive, essa é uma das críticas à lei de drogas. A partir do momento em que eu libero, não vou nem dizer uma liberação, mas eu trato uma despenalização de uma conduta que é criminosa, não deixou de ser crime, mas ao mesmo tempo não tem uma pena privativa de liberdade aplicada, traz uma situação que eu fomento a venda, que eu fomento a obtenção da droga, mas eu venho punir ali o traficante. Só existe o roubo porque existe o receptador, só existe o traficante porque existe o usuário, só existe o corrupto porque tem a figura do corruptor. Então, dentro deste contexto, uma situação muito grave. Aí eu queria até fazer uma tem que ser radical, então. Não quero que tenha que ser radical. Eu creio que quando você traz uma despenalização para uma prática de um crime, é a mesma coisa de você descriminalizar aquela conduta. Eu quero até fazer uma pergunta para o Gui. Qual o país do mundo em que você percebe que é permitido, por exemplo, crack? Permitido o uso de crack? Expressamente, em Amsterdã tem um parque onde você pode usar qualquer tipo de droga sem nenhum tipo de penalidade. Só falar uma coisa aqui, ó. A Lei 11.343 de 2006, não é isso? Sim. Então, o que diz a lei? Expresso na lei, atos de adquirir, guardar ou transportar ou cultivar drogas para consumo pessoal são considerados crime, que tem como pena, devido ao grau de reprovação da conduta, ser menor a advertência. Então, é crime. Você perguntou se era crime. É crime. O que se discute hoje é a monta, é o tanto de maconha, por exemplo, que o consumidor está carregando contigo. Porque se ele estiver carregando mais do que o Supremo decidir, enfim, como for, parece que a própria polícia vai poder aferir isso. E tem um projeto de lei na Câmara tramitando também sobre esse assunto, que ainda depende de debate e aprovação. A pessoa pode ser presa. Então, é crime, é crime. Você não pode comprar, não pode plantar, não pode cultivar, não pode andar por aí com droga. Você vai ser preso. Não faça isso. Ok.